pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cozinha TecnoSpeed. Eu sou o Jonathan, trabalho na TecnoSpeed e hoje eu vou conversar com o Bruno, que é o gerente comercial da TecnoSpeed. E hoje nós vamos falar sobre funil de vendas. Por que funil de vendas? Em alguns bate-papos com empresários da área, a gente percebeu que nem todas as empresas ainda conhecem essa técnica, essa metodologia e muitas delas ainda nem aplicam, às vezes conhecem, mas não aplicam dentro do seu setor comercial. E a TecnoSpeed aplica funil de vendas já há algum tempo. Eu trouxe o Bruno para falar um pouquinho para a gente aqui de como é que funciona essa metodologia. Legal? Seja bem-vindo, Bruno. Legal, Jonathan. Eu que agradeço aí o convite e a participação de mais um Cozinha TecnoSpeed. É um prazer muito grande realmente compartilhar essas informações com quem nos acompanha. Legal. Lembrando que o Cozinha TecnoSpeed é uma maneira da gente mostrar realmente como a TecnoSpeed trabalha, como a TecnoSpeed funciona. A TecnoSpeed, que é referência hoje, é nacional no fornecimento de soluções componentizadas de software. Mas vamos lá, Bruno. Há quanto tempo a TecnoSpeed utiliza funil de venda? Você sabe mensurar isso? Olha, Jonathan, eu entrei no setor em 2012. Foi quando a gente começou a aplicar o funil de vendas, né? Começou a estruturar esse modelo no setor. Então aí há aproximadamente 4 anos trabalhando com funil de vendas no setor. Legal, Bruno. E assim, funil de vendas dá resultado? Dá bastante resultado, né? A gente praticamente quadruplicou o nosso volume de vendas com o funil de venda. Isso num período de que? 2, 3 anos? De 3 para 4 anos, digamos assim. Legal, então uma taxa de crescimento interessante, né? E vem sustentando isso, Bruno? Vem sustentando e a cada ano a gente vem evoluindo o nosso funil de vendas, né? Então assim, a partir do momento que você implanta, a gente vai rodando melhorias nesse processo. Então assim, ano após ano a gente vem melhorando os nossos desempenhos e mensalmente a gente vem fazendo algumas melhorias no processo de vendas. Umas mais simples, outras um pouco mais complexas, mas esse processo está sempre em evolução, de forma a garantir essa evolução da empresa como um todo, do setor como um todo. O setor evolui, mas o funil de vendas continua. Exatamente. É isso. Basicamente isso. Legal. E como que era o processo antigamente no comercial? O processo antes era bem manual, né? Então a gente fazia esse controle em planilhas de Excel. Então ali fica muito, a gente não tem um controle em tempo real, muita coisa se perde ali, precisa muito da disciplina do vendedor em registrar as informações ali que por vezes acaba esquecendo. E uma informação que às vezes a gente deixa de registrar, ela é fundamental. Né, para o fechamento de uma venda, né? Até mesmo para um acompanhamento. Amanhã ou depois esse interessado volta a conversar com a gente. Se a gente não tem isso registrado, né, a gente não tem um histórico, a gente não sabe a que ponto a gente deve retomar a comunicação, a conversa com esse interessado. É a condução, né? Exatamente. Eu vejo muito a gente conversar ali, né, no comercial, que é a condução da oportunidade, né? Quase como uma dança, né? Você Exato. vai conduzindo ali a oportunidade nos passos que devem ser seguidos. E então o funil de vendas ajuda o vendedor nesse sentido. Claro, né? bastante. E, bom, Bruno, mas você falou que você usava em planilhas de Excel, que é uma ferramenta bacana e tal, né? Desde que tenha processo estabelecido ali, é bacana, mas é que por vezes se perdia ou dependia muito da disciplina do vendedor. Isso. Então a gente contratou uma outra ferramenta, é isso? Exato, aí a gente avaliou algumas ferramentas, uns CRMs, né? Nós acabamos optando pelo Salesforce. Legal. Por alguns motivos. O Salesforce é facilmente customizável. Ele é um pouco complexo no início, mas assim, ele permite uma customização que os outros não permitiam. Então assim, a gente já estava olhando para o futuro, que a gente precisaria evoluir. Então a gente falou assim, a gente precisa contratar uma ferramenta que vai permitir o setor de vendas evoluir. Suportar todo esse ganho de performance que a gente já estava prevendo. Existem outras ferramentas no mercado, gente. Existem ferramentas gratuitas, né? Exato. Assim, CRMs existem vários.
muito bons, por sinal. Como o Jonathan adiantou, existem ferramentas grátis, que você não precisa, são free, né? Mas aí é uma questão de você analisar o teu momento, aonde você quer chegar, né? Então você precisa considerar, ter esses parâmetros para decidir qual é a melhor ferramenta. Claro. É importante assim, se hoje não trabalha com funil de vendas, que mesmo que seja uma ferramenta free, mas que já te permite implantar um funil de vendas, isso já é fundamental, né? Que você já vai ter uma organização melhor. Cabe destacar também que existem ferramentas de CRM, funil de vendas, que elas são específicas por segmento. A TechnoSpeed optou pelo Salesforce justamente pela possibilidade de customização. Até porque a TechnoSpeed tem um foco, um perfil muito peculiar, né? Um foco em desenvolvedores de software. Então, quantas empresas fazem isso aqui no país? Então, é algo que a gente não conseguia encontrar algo tão específico e a gente teve que customizar. É diferente, por exemplo, de alguém que vai colocar um CRM para uma loja de roupa, né? De calçados, ou que já é algo mais difundido. Bom, Bruno, mas a gente já falou então que funil de vendas dá resultado, que vale a pena, mas assim, o que é o funil de vendas, né? Explica pra gente como é na TechnoSpeed essa condução da oportunidade, como é que isso funciona aqui dentro, para o pessoal entender melhor. Legal, a gente pode resumir o funil de vendas como se fosse o processo, o ciclo de venda, né? Então o ciclo começa com a qualificação. Hoje nós trabalhamos só com vendas internas. Então o marketing gera os leads, aí nós temos um consultor que ele é responsável em qualificar esses leads. Só um minuto, Bruno. Nesse ponto, a TechnoSpeed tem um departamento de marketing, trabalha marketing de conteúdo, marketing digital. Então os vendedores eles não saem de porta em porta ou eles não saem ligando para os clientes buscando. As oportunidades vêm até os consultores, Até os consultores. A gente fala que é um inbound sales, né? Inbound sales. Então, a gente começa a trabalhar no setor comercial a partir do momento que as oportunidades começam a chegar. Exato. E aí você faz uma qualificação, você não falou? Exato. Aí a gente faz a qualificação desse lead, né? Para entender se de fato existe um alinhamento entre o produto que ele precisa com o que a gente fornece, né? E a necessidade realmente do cliente. Então, a partir do momento que é identificado, que não, realmente existe um alinhamento, a gente consegue ajudar esse cliente, ele se torna um prospect, né? E a partir do momento, então, um outro consultor vai atender ele, né? Ele passa como se fosse um consultor... Ele muda de fase, vamos dizer assim? Isso. Como se fosse um jogo, então. Exato. Saiu da fase de alinhamento de expectativa ali, de produtos, e aí passa para uma fase... que você está falando que aí o consultor assume. Exato. Aí tem a qualificação, feita a qualificação, então ele vai para o contato inicial, né? Nesse contato inicial, aí a gente vai entender de forma mais profunda a necessidade do cliente, tá? A gente vai fazer algumas perguntas, às vezes os caras ficam até meio chateados com tanta pergunta que a gente faz. Mas assim, essas perguntas são fundamentais para que a gente possa entender a necessidade do cliente e sugerir o melhor produto para aquela ocasião, né? Então, por isso, assim, são várias perguntas, às vezes se torna um pouco maçante, mas isso, acreditem, é importante, muito importante. Esses dias eu fui numa loja comprar um colchão e aí o vendedor, eu passei algumas lojas, né? E os vendedores sempre falando assim, esse aqui é o colchão com pillow top, com não sei o que, e ninguém me perguntou para que eu queria o colchão, se tal, né? Ou uma impressora, você chega para comprar uma impressora e fala, essa impressora tem 200 mil BTI, pixel, não sei o que, para que isso serve? Eu vou usar tudo isso, né? Então, o que você está dizendo é que o vendedor aqui na TechnoSpeed, nessa fase, ele pergunta para que ele precisa, como ele vai usar aquilo, enfim, porque se fosse, vamos colocar no caso de uma impressora, poxa, se o vendedor pergunta para mim, você vai para uso doméstico ou profissional? Bom, é para uso doméstico. Ele já vai segmentar a impressora que melhor se adequa ao meu perfil. É isso, Bruno? Exatamente. Porque assim, aí vai de tecnologia, aonde ele quer aplicar, o contexto que ele quer aplicar a emissão do documento fiscal eletrônico. Aí se a gente vai precisar trabalhar algo local, algo em nuvem, algo com escala, né? Então, são todas essas perguntas mesmo para entender qual é a tua necessidade. Legal. E a partir do momento que a gente entende a necessidade, aí a gente vai evoluindo, né? A gente vai aplicar
a gente passa de fase, seria a fase de apresentação técnica, que é aplicar aquele produto que a gente alinhou com a necessidade do cliente, e aí num ambiente mais real, muito próximo do que ele vai usar. Em algumas situações é test drive, vamos dizer assim. Sim. Ah, beleza, gostei, acho que vai servir para mim. Tem todas as funcionalidades que eu imagino que vai me atender. E aí agora, então, vamos testar. É isso, Bruno? Exatamente. Como se fosse um test drive do produto. E aí é a hora que você vai sentir e se realmente, aí o cliente vai notar e vai perceber se realmente aquilo vai ajudar ele, né? Então esse momento também é muito importante, como qualquer outra fase do funil é importante. Todas as fases do funil é importante, e dependendo da fase, a gente sabe que tipo de informação, que tipo de ajuda o nosso cliente está precisando naquele determinado momento. Então vamos revisar. Não adianta a gente falar do produto sem ele entender se vai realmente encaixar com a necessidade dele. Claro, sem testar. Então vamos revisar. Qualificou, fez um alinhamento ali das expectativas com o portfólio da empresa. Daí veio a fase do contato inicial. Contato inicial, onde faz essa missão consultiva, né? O vendedor realmente entende a necessidade do cliente e encaixa o melhor produto ali que vai atender ele. Terceira fase, test drive. Então faz um test drive ali no produto, né? Uma apresentação técnica para ele ter o melhor utilização do produto, vamos dizer assim. E aí, Bruno, vai para onde? Bom, aí depois de passar essas fases, a gente vai fazer um alinhamento de modelos comerciais, né? Certo. Então aí agora a gente vai conversar sobre valores, e aí é muito importante também você entender a forma que o cliente trabalha, como ele comercializa a aplicação dele, para que ele possa fazer contratar com a gente um modelo que sustente o modelo dele. Legal. Então, porque assim, se ele contrata um modelo com a gente que não é o modelo que ele aplica na ponta, não se sustenta, né? Então mais cedo ou mais tarde vai haver uma ruptura aí. Então assim, isso é muito importante, desde conhecer tecnologia que ele utiliza, contra os modelos comerciais que ele aplica, que ele, vamos dar um exemplo para o pessoal. Por exemplo, uma startup chegou aqui e falou assim, eu quero fazer um software para taxistas e eu preciso emitir nota de serviço, por exemplo. Legal. Só que é uma startup, ele vai lançar um produto no mercado, tal, né? Você, nesse caso, não vai colocar uma política comercial para ele de um pacote de licenciamento por CNPJ, que ele tem um valor agregado muito alto, é isso? Exato. Aí a gente às vezes até dá uma freada, que às vezes chegam as pessoas assim bem entusiasmadas, mas assim, é importante que o começo seja bem planejado para não haver uma ruptura. Então assim, não adianta a gente fazer, vamos fechar uma quantidade enorme de licenças, mas assim, ele ainda nem entrou no mercado, né? Então a gente fala assim, não, vamos com calma, sente o mercado, e a partir do momento que você sentir o mercado, que você for evoluindo, o nosso modelo pode evoluir junto com o teu negócio. Então isso é muito importante. E a TecnoSpeed tem políticas comerciais nos seus produtos que atendem a qualquer um desses públicos, então. Desde esse que tem uma startup até que eu tenho uma rede que já tem 5.000 estabelecimentos e quero aplicar. Sim, é isso aí. Isso é bem importante também. A gente falou de evolução do setor de vendas, né? Mas assim, a gente entender como os nossos clientes estão trabalhando de forma a flexibilizar os nossos modelos comerciais. Legal. Então isso permite também que você consiga atender melhor o cliente, né? Então isso permite que você tenha um desempenho maior, porque a partir do momento que as suas políticas são mais flexíveis, você consegue atender uma quantidade maior de cliente. Então é importante a gente ficar sempre atento às necessidades dos nossos clientes, às políticas que eles estão aplicando, para que a nossa política se encaixe com a política deles. Seja algo sustentável, né, Bruno? Exato, é isso aí. Não adianta, a gente não pode ser vender por vender, a gente tem que vender com o intuito de ajudar, de realmente ajudar. Legal, bacana, gente. Então, qualificação, contato inicial, missão consultiva, apresentação técnica, e aí então já entrou na parte de negociação, que é onde você faz esse alinhamento do negócio, vamos dizer assim. Exato. Né? Essa parte de negociação. E aí a gente vai para onde aí? Bom, aí essa fase da negociação é realmente onde vai para definição. Vai para definição. Ou você perde ou você ganha, né? Então, se você perde, você precisa aprender também com essa perda. Né? Então a gente tem um estudo por que a gente perde
E é aqui nesses momentos que dá embasamento, por exemplo, para a gente melhorar nossas políticas comerciais. Legal. Né? E a partir do momento que ganha, a gente também coleta, entende porque a gente ganhou, e aí trabalha melhorias também, e a partir do momento que a gente ganha, existe toda uma transição para o setor de implantação, isso também tem que ser feito com bastante cuidado, né? Porque existia todo um acompanhamento e de repente você passa para outro setor e não existe acompanhamento, então precisa ter uma sincronia. Pós-venda ali, né? Então, o processo de pós-venda ele é muito importante também para fazer, né, passar o bastão para o próximo setor aí na condução dessa negociação. Foi concretizada, mas assim, é um processo que a gente precisa ajudar sempre, né? Legal. É importante a gente frisar aqui o seguinte, né, gente? O Bruno deu o exemplo de como a TecnoSpeed trabalha com funil de vendas, mas a gente evoluiu esse funil aqui ao longo desses anos, e eu vou dizer, continua evoluindo. Sim, a gente está sempre pesquisando, está sempre estudando, lendo bastante livros, metodologias, né, para que a gente possa melhorar. E testando, né? Testando na prática e vendo se realmente tem aderência aqui. Mas o recado que eu queria deixar com vocês é o seguinte: essas fases não quer dizer que sejam as fases que você vai aplicar no seu funil de vendas. Dependendo do teu negócio, do teu ramo de atividade, você vai personalizar fases distintas. É isso, Bruno? Exato. Nosso funil ele passou por diversas melhorias, como você bem frisou, até as fases, né? A gente criou subfases dentro do funil, a gente tem um funil por consultor e a junção desses funis dos consultores é o funil do setor, né? Existem técnicas para cada fase do funil, quais tipos de informação a gente precisa levar. Isso daí daria um treinamento, hein, Bruno? Só esse ponto que você está conversando aqui já daria uma explanação bem detalhada. É bastante coisa. A gente precisa também ter um acompanhamento, né? Então, em cima desse funil, a gente precisa ter... É fundamental acompanhamento, relatórios, né? Tempo que está em cada fase, né? Se está muito tempo em uma determinada fase, possivelmente há algum problema ali, né? Então, só o funil, que a gente quer dizer assim, só o funil ele não se sustenta. Ele precisa passar por melhorias e desdobrar diversas ações ali, né? Até mesmo para você mensurar a quantidade de oportunidades que cada funil de vendedor pode receber. Então não adianta a gente colocar lá um monte de oportunidade e o consultor não conseguir dar conta de gerenciar, né? A parte da calibragem, exato, né? Então isso vai levar um tempo, né? A gente levou um tempo para chegar nesse equilíbrio, né? Hoje a gente acredita que estamos muito próximos desse equilíbrio, mas ainda assim a gente está atento a esses números para ver se a gente precisa melhorar ou não. Mas sempre com o funil. Sempre com o funil de vendas, que é o que dá base para tudo isso e o gerenciamento do setor como um todo. Legal. Então, Bruno, posso deixar isso como dica para os nossos amigos aí, desenvolvedores? O funil de vendas, ele sozinho não se sustenta no departamento? Não, isso? Não se sustenta. Ele vai te dar um controle, vai ajudar no controle, no gerenciamento, mas só o funil não é o suficiente para você manter um desempenho bacana no setor de vendas. Legal. Bom, gente, acho que deu para entender um pouco a respeito do que é o funil de vendas, para quem não trabalha. Para quem já trabalha, acho que eu vou pegar algumas dicas aí. E se você tem alguma dúvida a respeito do funil de vendas, você pode se inscrever no nosso canal TecnoSpeed no YouTube. A gente vai respondendo os questionamentos ali. Também tem o nosso canal que é o TSDN. Nós costumamos dizer que é a casa do desenvolvedor de software, que é onde você encontra esse material essencial aí para as soft houses se manterem no mercado. Não só a respeito de produtos, né, finais, mas também a respeito de gestão, a respeito de processo. Aproveito também já para convidá-los para o TecnoUpdate 2016. É um evento que a TecnoSpeed promove anualmente e esse ano a gente vai ter palestras tratando de temas como esse, temas de gestão, temas de como você pode realmente aumentar a sua produtividade, aumentar seu poder de vendas na sua empresa. A TecnoSpeed, que é uma empresa reconhecida no mercado, né, com várias
as certificações do MPE, como PPRQG, Prêmio Bem Feito Paraná, todos os prêmios de gestão, né, GPTW. Então, a gente quer ajudar a nossa comunidade a ter esse material aí e poder se posicionar melhor e ganhar mais produtividade a cada dia. Legal? Bruno, novamente, obrigado. Talvez um curso aqui explorando mais o departamento de vendas, né? Como estruturar não só o funil de vendas, mas algumas outras coisas, né? Vamos ver se a gente tem uma adesão do pessoal aí no curso e de repente a gente acaba implementando isso mais para frente. Legal, Jonathan, eu agradeço aí o convite e sem dúvida, se a gente vê que a gente pode ajudar nessa parte também com um curso sobre funis de venda, metodologias de venda, a gente vai estar aí sim levando esse curso para os interessados. Legal, gente. Até a próxima.